Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa e eu trouxe aqui o meu companheiro de podcast que já tá quase virando dono aqui das paradas. Kleber, mais uma vez, irmão, obrigado por estar aqui, cara. É nóis, Queiroz. Bom, a gente vai bater um papo hoje com você a respeito de certificação em Cord, né? Cara, eu vou te falar o seguinte, se eu abrir aqui o direct da T2... todo dia a gente recebe 3, 4, 5 perguntas perguntando sobre essa bendita dessa certificação. Antes da gente começar a conversar, deixa eu só lembrar para quem está ouvindo a gente que a gente está gravando esse podcast e está lá no nosso canal do YouTube, certo? E você que está aí assistindo a gente no YouTube, lembra que a gente está disponível em todas as plataformas de áudio através do Fincast, que é o nosso podcast aí que roda desde outubro de 2016, então tem muito conteúdo para você por lá. Então vai no Spotify, digita assim, ó, Fincast, que você vai ouvir este que vos fala, certo? Hoje eu quero bater um papo com você, Kleber, vamos tentar falar sobre essa certificação em Cord aí, cara, porque como eu te falei, é muita pergunta que a gente recebe, muita pergunta. Me conta aí, o que você acha desta profissão? Basicamente, vamos começar por aí. Eu acho a profissão de agente autônomo de investimentos, que é aquilo que a gente fica qualificado a fazer passando na Cord, fantástica. Inclusive, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei um tempo de agente autônomo de investimentos numa corretora que se chamava Linktrade. Nossa, que isso? Garanto que ninguém conhece não, essa. Eu não conheço. Não. A Linktrade é uma corretora muito antiga, que era de um grupo suíço, que foi vendida e se transformou em Octo Corretora de Valores, que depois virou a Rico com você. Rico a galera conhece, né? Caramba. Que depois foi vendida para XP. Depois foi vendida para XP, que depois foi vendida para Itaú. Então imagina quanto tempo eu tô no mercado, né? Então quer dizer que você é filho do Itaú sem saber, né? Sou filho do Itaú antes de... Como que é essa linha do tempo aí? Repete aí que eu não entendi. Era Linktrade, virou Octo Corretora, que virou Rico com você, que vendeu para XP, que vendeu para Itaú. Caramba. Já ouviu falar de mercado financeiro em consolidação? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Legal. Eu acho que cara. Tenho certeza que é uma profissão que vai crescer absurdamente no Brasil nos próximos anos. Principalmente porque quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe, cara, que a gente é um país com um absurdo potencial, mas que, cara, hoje 95% de toda a grana que está investida aqui está na mão de grandes bancos. E aí o agente autônomo de investimento ele tem esse papel de falar assim, não, peraí, traz aqui esse dinheiro, eu vou remunerar ele melhor, com segurança, vou fazer essa assessoria que, embora a gente aqui na T2 e no Fincast, a gente fala bastante com os profissionais que, mesmo quem está no banco, precisa ter essa skill de orientar bem o cliente, porque eu falo assim, ó, Kleber, não sei se você já ouviu falando isso, que o cliente, quando ele quer tomar crédito, ele toma com qualquer um, ele toma com aquele que tem a menor taxa. Mas quando ele quer investir, ele investe com quem ele confia. Exato. E por isso eu defendo a bandeira de que dá para você no banco fazer um bom trabalho, mas você é limitado, porque normalmente, com exceção de alguns segmentos, por exemplo, o Itaú Personalité eu sei que tem isso, mas normalmente se você trabalha no banco, você só vai oferecer produto daquele banco. Se você é agente autônomo de investimentos, você é credenciado a uma corretora, mas você vai oferecer produto de diversos emissores, né? Inclusive bancos. Inclusive de bancos. O que possibilita bastante o investidor a ter melhor retorno. Então, por isso eu penso que é uma profissão que vai crescer absurdamente. E como todo negócio, né? Chega uma hora que ele começa a chamar bastante atenção e atrair bastante players. E o fato é que quando chegar esse momento já é tarde. Então, quem está ouvindo a gente agora está no momento de surfar isso. Agora é o grande momento. Imagina só, o Itaú comprou a XP Investimentos. Então, o grande banco do Brasil, um dos grandes bancos, está entrando nesse mercado. Então, o mercado está em ampla expansão. E, como o Thiago falou, é muito importante mesmo. Na hora de tomar crédito, é mais uma necessidade. Então, a gente vai atrás da melhor taxa, o que está mais fácil de conseguir crédito. Quando a gente quer investir nosso dinheiro, a gente busca confiar em alguém, porque a gente não tem muita instrução, a gente precisa de uma orientação. Tem realmente que haver essa relação de confiança, de conhecer o produto certo. E, infelizmente, nos bancos, a grande maioria, a gente só pode comprar produtos do próprio banco. Lá na corretora, eles vendem produtos de qualquer banco que aparecer na prateleira. Tá, agora você falou isso, eu lembrei de uma coisa que eu quero pegar um gancho atravessando total o que você falou aí. A gente falou de XP, é fato, a XP tá liderando esse mercado de agente autônomo de investimento, não tem só ela de corretora, mas, cara, a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui ao banco BTG Pactual, né?
O BTG está chegando aí assim, com uma força violenta no mercado para atrair mais agente autônomo, para distribuir produtos mais rentáveis. O BTG, inclusive, parece até uma propaganda do BTG, né? É que, na verdade, o BTG está fazendo um trabalho incrível e a XP é o adversário a ser batido, né? É, o adversário a ser batido. Mas, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção no BTG é que eles estão, inclusive, com um processo de formação profissional. Eles zeraram taxa de administração de fundo. Então, veja, eu não estou fazendo nenhuma propaganda aqui para o BTG, mas eu quero, com isso, sinalizar o seguinte. A XP veio surfando nessa onda aí sozinha e tal. Tem lá o evento expert dela, que tem sei lá quantos mil agentes autônomos. Até o Bill Clinton dá palestra no expert da XP. Então, quer dizer, o negócio é gigante. Só que agora ela está começando a ser incomodada por outros players. E eu estou falando aqui de 2 grandes players. Só que quando a gente olha para o mercado de capitais, né, não banco, mas o mercado de capitais, cara, é uma coisa absurda. Então, virão tantos outros players com essa força, com essa vontade, e que eu acho que isso só tende a fortalecer o mercado, tanto para o investidor quanto para o profissional. E aí tem uma outra coisa que eu acho legal, existe uma associação que chama ABAI, que é a Associação dos Agentes Autônomos, a Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimentos. Que eles estão fazendo um trabalho muito bacana, e uma das coisas que eles estão pleiteando lá junto à CVM tirar o processo de exclusividade. Você está sabendo disso? Tô sabendo. Tirar o processo de exclusividade. Porque hoje, como é que funciona? Para quem está boiando, a história é a seguinte, explicar isso. Para estar todo mundo no mesmo patamar. Tá? Hoje, se a gente se associa a XP Investimentos, a gente pode trabalhar única e exclusivamente para a XP Investimentos. Se a gente se associou ao concorrente maior, ao BTG Pactual, a gente só pode trabalhar para o BTG. Isso acaba trazendo um pouco do banco, porque a gente fica meio restrito a oferecer os produtos que tem no BTG ou na XP. Agora, o que a Bide está pleiteando é que a gente possa ser filiado a mais de uma corretora de investimentos. Então, eu me associo ao BTG, me associo ao XP, me associo a qualquer outra corretora e eu aumento ainda mais a minha prateleira de investimentos. Então, eu posso ser realmente um consultor de investimentos para os meus clientes, ofertando diversos produtos de diversas corretoras. De diversas corretoras, de diversos emissores. E o que vai isso, na minha percepção, o que isso vai acontecer? A gente vai ter uma concorrência maior das instituições para ter os profissionais, certo? E das instituições para entregar a melhor retorno para os investidores. Então, na minha percepção, se isso acontecer, todo mundo ganha. Exato, vai ficar mais ou menos como é o mercado de seguros hoje, né? Um corretor de seguros, ele se qualifica para exercer essa profissão e ele escolhe com quais seguradoras ele quer trabalhar. Ele não é exclusivo de uma seguradora A ou B, ele pode escolher. Então, ele vai encontrar qual que é o melhor produto para o cliente. Então, talvez se você mora no sul, o melhor seguro para o teu carro na tua área é de uma seguradora. Para o Tiagão que mora aqui em São Paulo, tem um outro carro, uma outra cidade, então outro produto de outra seguradora é mais atrativo. Então, isso também dá uma liberdade geográfica, não atender clientes de uma região só, dá liberdade de perfis de clientes diferentes. Talvez alguma corretora tenha produtos mais arrojados, outra tenha produtos um pouco mais conservadores. Dá muita liberdade e o agente autônomo de investimentos funciona realmente como um consultor de investimentos dessa forma. Cara, é legal o cara ter esse processo de poder distribuir vários emissores. Eu acho essa ideia me encanta. Agora, a gente daqui tá falando só das coisas boas, de crescimento e tal, e, cara, como tudo na vida, tudo é tão simples assim. Eu aqui em São Paulo sou atendido por um escritório, e os caras são muito bons, eu gosto bastante, a gente virou amigos e tal, e a gente sempre conversa sobre os grandes desafios que os caras têm, mas enfim, já é um grande escritório, já tem um baita volume em custódia, os caras, se não tiver ali entre os top 5, estão entre os top 10 aí dos escritórios. Mas, para quem quer começar nisso, não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Acho que a gente podia pensar em o que o cara tem que fazer para começar bem nisso, né? Não é para te deixar... Além de passar na prova estudando com a T2, é claro. Primeiro pré-requisito, passar na prova estudando com a T2, que senão é exercício irregular da profissão, tá? Depois disso, é importante estar atento que, como o próprio nome já diz, é uma atividade autônoma. E como autônomo, quem vai pagar o teu combustível para visitar cliente é você. Quem vai pagar o mocinho para o cliente é você. Quem vai pagar telefone é você. Não é a XP ou o BTG que vão pagar o mocinho para o cliente, não. E até você angariar alguns clientes, você vai ter que arcar com o custo desses investimentos. Você está investindo no seu cliente. Então, talvez demore aí 30, 60, 90 dias para você formar uma carteira de clientes
você vai ter um gasto. Então, é como se fosse uma mini empresa. Você tem que ter um capital para investir na profissão e depois começar a receber os frutos dessa remuneração. O cara quer ele precisa de fato empreender no mercado. Precisa de fato empreender. Esse é o ponto. Mas, cara, eu acredito muito nessa profissão. Eu acho que daqui a alguns anos, sei lá, esse podcast está indo ao ar em 2019, a gente podia colocar sabe aquela cápsula do tempo? Para ouvir ele, sei lá, em 2025. Talvez ouvir em 2025 a gente vai dar risada da gente falando que o mercado vai crescer. Vai ser um mercado bem desenvolvido, usando como benchmark aí países mais desenvolvidos. Né? Um grande benchmark é os Estados Unidos. Aqui no Brasil, 95% dos investimentos estão tudo no banco. Nos Estados Unidos, os bancos nem sequer se dão o trabalho de ofertar produto de investimento para os clientes. Eu sei porque eu, inclusive, tenho conta nos Estados Unidos. O banco não está nem aí para o meu dinheiro. Quem investir nos Estados Unidos tem que procurar uma corretora de valores. Lá você vai comprar títulos públicos federais do governo dos Estados Unidos, vai comprar as ações, vai comprar ETFs, que lá é um mundo muito Cara, os ETFs lá são coisa de louco, né? Mas o banco não te oferece produtos de investimento porque ele sabe que não tem como concorrer com uma corretora de valores. Que legal, eu acho que a gente vai chegar num nível, talvez não tanto assim, mas em um nível que... Porque hoje, quando você conversa com o brasileiro médio, assim, que não está ligado no mercado financeiro, quando você fala assim, não, tem a corretora... Eu fui recentemente dar uma palestra numa faculdade aqui em São Paulo, falar sobre investimentos e tal. E aí, uma das perguntas é, mas colocar meu dinheiro na corretora é seguro? E se a corretora quebrar? Então, assim, ainda tem um certo receio do brasileiro médio, que não é de mercado, a fazer essa migração. Aí, a questão é a seguinte, né, que eu sempre falo, cara, peraí, se você tem dinheiro no banco, tem. E se o banco quebrar? Ele não considera, ele só considera que a corretora vai quebrar. E outro ponto, quando você põe dinheiro na corretora, o dinheiro não está na corretora, certo? O dinheiro está nos emissores. Mas para o brasileiro médio ainda é muito difícil. Então eu penso que o nosso trabalho aqui, de criar esse tipo de conteúdo, e de quem ouve a gente, é desmistificar isso e falar assim, cara, isso é simples. Simples, é seguro, é rentável, é simples assim. Só é melhor do que você deixar o seu dinheiro parado em grandes bancos. Eu acho que a gente pode dizer, inclusive, que a corretora é mais segura do que o banco. Porque se a corretora quebrar, o ativo está lá guardadinho. Se o banco quebrar, o ativo está no banco, né? Isso aí. E um parâmetro interessante é que os Estados Unidos têm esse mercado de capitais tão desenvolvido porque a taxa de juros lá é muito baixa. Então a gente está vindo numa Selic de 14,25, que todo mundo ganhava 1% fácil na renda fixa. Né? Era almoço grátis, né, saudades gente? Do que a gente ainda não viveu. Era almoço grátis. E aí a gente está numa taxa Selic de 6,5, 6,25, com perspectiva de baixar ainda mais. Então a renda fixa começa a deixar de ser atrativa e as pessoas têm que buscar alternativa. Então eu realmente acredito que no longo prazo a gente possa se equiparar aos países desenvolvidos como os Estados Unidos, a Inglaterra é outro grande exemplo desse modelo de negócio. Pô, legal. Bom, espero que para quem está ouvindo a gente tenha se ligado e dado aquele estalo, se é o momento de fazer transição de carreira, se está começando, enfim. Mas o fato é que esta é, na minha percepção... Aliás, não só esta, né? Qualquer profissão de mercado financeiro que te dá um pouco mais de autonomia, que dá um pouco mais de liberdade, o próprio corretor de seguros, né? Acho que é uma profissão... eu acho que o corretor de seguro, ele é mal explorado, esse mercado. O corretor de seguros é muito mal explorado. A gente falou em outro podcast, se você não viu, volta lá, falando sobre o corretor de seguros. Ele atua... primeiramente, muita gente pensa em seguros, pensa em dois seguros, o seguro da casa e o seguro do carro. Só, né? Esquece que um corretor de seguros também pode vender fundos de investimento. O corretor de seguros é o grande especialista em previdência privada, que tem uma remuneração excepcional, dá para ganhar muito dinheiro vendendo previdência privada. Todo mundo precisa de previdência privada, dá para fazer muito planejamento financeiro, dá inclusive para deixar dinheiro para amante. Então, tem muita oportunidade no mercado financeiro que vai além do banco. Então, a gente tem aí agente de investimentos, corretor de seguros. Inclusive, um adendo, para quem quer fazer CFP, que é a prova de planejador financeiro, uma das profissões aceitas é corretor de seguros. É verdade. Então, o mercado é muito mais do que só, sei lá, não que seja só, mas o mercado é muito maior do que a gente olhar só para quem está trabalhando com distribuição, no caso de certificações da Anbima, né? Você tem tantas outras coisas aí, tantas outras possibilidades para quem quer investir ou para quem quer trabalhar nesse mercado, né? Muito bom, senhor Kleber. Mais uma vez, cara, obrigado aí pelo bate-papo. Foi bom a gente trazer esse overview sobre Ancord, agente autônomo de investimento, futuro da profissão. Eu acredito muito nesse mercado, cara. É um mercado que vai crescer muito e tem muita oportunidade para ganhar dinheiro. Para quem
tá cansado do que tá fazendo no mercado financeiro, pode ser uma opção interessante de transição de carreira. E para quem também não tá cansado e que acha que é o momento de virar também. Ou para quem tá no banco, ou quem tá no corretor de seguros e acha que é apaixonado por investimentos, tá aí uma oportunidade também. Eu acho que o cara que trabalha no banco, Kleber, que é gerente de relacionamento no banco, cara, ele tá 3, 4, 5 passos à frente se ele quiser mudar de carreira, né? Porque ele já tem relacionamento, ele já conhece de produto e mais, né? Ele vai deixar de vender produto chato. Ele deixa de vender produto chato para vender produto que rende pro cliente, não só pro banco. Que legal, muito bom, cara. Mais uma vez, meu irmão, obrigado por ter vindo. Sempre bom estar aqui. Tamo junto, vamos fazer mais e mais podcasts assim. Para você que ouve a gente, vai lá no Instagram do Kleber, Top Invest Oficial. Vai no Instagram da T2 também, @T2 Educação. E lembra que este podcast está sendo transmitido lá no nosso canal do YouTube, beleza? E para você que está vendo a gente aí no YouTube, se gostou desse podcast, deixa aqui um comentário e a gente se vê no próximo. A gente se vê não, né? A gente se vê e a gente se fala no próximo conteúdo. Um grande abraço. Tchau!